Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17:01 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fala, galera, desta sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025. Atraso de salários, jogadores pedindo para sair e mais perguntas do que respostas. Esse é o momento mais conturbado que você já viu a ponte passar. Opine 97102-1493. 97102-1493. E qual a sua expectativa para o duelo entre Guarani e Ipiranga? Caso Dentinho seja liberado, você escalaria ele na equipe titular? Opine, Bugrino. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. E aí você vai mandar para cá mensagens de texto, mensagens de áudio pelo nosso WhatsApp que está a partir de agora à sua disposição. Pautas da Ponte. Com a situação extracampo muito delicada, Maguinho e Jean Dias pedem para deixar o Moisés Lucarelli. Peças importantes no elenco de Alberto Valentim, lateral e atacante, terão uma reunião na segunda-feira para definir a situação. Os dois não viajaram com a delegação a João Pessoa. Vicente Concha não é mais jogador da Ponte Preta. Atleta rescindiu com um incomum acordo e se despede do Majestoso com apenas 7 jogos disputados. Alvos de clubes da Série B, Diogo Silva e Emerson permanecem na Ponte. De acordo com uma nota divulgada pelo clube, abre aspas, os dois deixaram claro que não tem nenhuma intenção de deixar a Ponte Preta. Fecha aspas. Em meio a toda essa turbulência, a Ponte entra em campo amanhã, às 5 horas da tarde. Após não realizar o treino tático na tarde de ontem, em protesto por atraso de salários, elenco foi a campo nesta sexta-feira para finalizar a preparação. A delegação já está em João Pessoa. No departamento médico, Everton Brito, Serginho e Darley Santos desfalcam a equipe contra o Botafogo. E Alberto Valentim pode manter o esquema tático utilizado no derby no último sábado no empate em 1-1. Daqui a pouco também conversaremos ao vivo com o técnico do Botafogo, o campineiro Evaristo Pisa. Destaque do portal carlosbatista.com.br. E Berlim responde se será candidato
na próxima eleição. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Buscando se aproximar do G8 da Série C, Guarani recebe o Ipiranga amanhã às 7h30 no Brinco de Ouro. Vitória neste sábado é fundamental para as pretensões do Bugre na competição. Suspensos pelo terceiro amarelo, Rafael e Caio Melo são desfalques confirmados. Alan Santos retorna de lesão e fica à disposição do técnico Matheus Costa. Expectativa do Guarani é que Dentinho seja regularizado ainda hoje no bid da CBF. Matheus Costa espera contar com o atleta no duelo contra o Ipiranga. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria inicia busca por goleiro experiente. Veja nomes consultados. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, aproveitou a apresentação do lateral direito, Kelvin, nesta sexta-feira na academia de futebol, para pedir paciência ao torcedor após a eliminação da equipe na Copa do Brasil. E também falou sobre a renovação de Abel Ferreira. Abre aspas. Tenho todo o interesse de que o nosso treinador fique conosco até o fim de 2027. Meu desejo é que quero para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Alguns têm direito de criticar. Eu tenho direito de decidir. Fecha aspas, comentou Leila Pereira. Pauta 2. São Paulo anuncia retorno de Lucas contra o Vitória neste sábado no Morumbis. O clube e o presidente Júlio Casares fizeram postagens nas redes sociais confirmando que o meio-atacante volta a ser opção. Lucas se lesionou no dia 10 de março ao se chocar com o gramado do Allianz Parque durante a semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. No dia 18 de julho, o camisa 7 passou por uma intervenção no joelho direito com o objetivo de alívio, melhor dizendo, sintomático e otimização do retorno esportivo. Pauta 3. Endrick é o novo camisa 9 do Real Madrid. O número ficou vago após Mbappé assumir o número 10. Em sua primeira temporada de Real Madrid, Endrick fez 7 gols em 37 partidas e foi artilheiro da Copa do Rei. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma dessas pautas que foram preparadas pela produção para colocar a opinião dele. E você também, se quiser, pode opinar pelo WhatsApp, além dos temas do dia, as enquetes, também os temas do dia você pode opinar pelo 971021493. 971021493. Pedro Piscinato, e o seu destaque inicial, diz aí, Pedrão. Abraço, boa tarde. Boa tarde, Batista, boa tarde para todo mundo que está ligado aqui no Esporte em Debate. Do lado da Ponte Preta, Maguinho e Jean Dias não fazem mais parte do elenco alvinegro. Os dois atletas não treinaram nesta manhã junto com o restante do elenco e solicitaram a rescisão de contrato junto à Ponte Preta. Isso porque, por conta da notícia que nós trouxemos ontem aqui, de salários atrasados.
E o Guarani finalizou agora há pouco a preparação para a partida diante do Ipiranga amanhã. Partida essa que marcará o reencontro entre o técnico Matheus Costa justamente contra o seu ex-clube. E hoje tem presentes para você. 4 ingressos para o Hopi Hari, mais um rádio portátil da Mundial. Esse rádio já vem com a tecnologia para você ouvir a Rádio Bandeirantes. Não precisa fazer absolutamente nada. O rádio já vem pronto para essa tecnologia chamada de faixa estendida no FM. Repito, 4 ingressos para o Parque Aquático Hopi Hari, mais um rádio portátil. E como é que você vai concorrer? É fácil. Tem 2 caminhos. Um pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Entre lá, seja seguidor, assinante do canal, é de graça, não paga nada. E aí você vai lá, tem um link justamente lá onde o pessoal deixa comentários. Clique nesse link, vai aparecer um formulário, preencha o formulário, é simples, é fácil e aí você já estará concorrendo. Ou pelo site da Rádio Bandeirantes, é www.radiobandeirantes.campinas. Lá entre na aba promoções, vai aparecer também o formulário, preencha o formulário e aí você já estará concorrendo. O ganhador terá até o dia 12 de agosto para retirar os presentes aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel. É aqui na saída para Valinhos. Tem várias antenas e aqui bem pertinho tem a sede do Grupo Bandeirantes. Traga um documento que contenha o seu CPF para provar que você realmente é aquele que ganhou, tá bom? Então entre lá no site ou então no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Preencha o formulário e boa sorte para você. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta sexta. Em relação à Ponte, eu acho que essa é uma das situações mais difíceis que a Ponte, ou que eu vivenciei dos últimos tempos. Eu acho que cada situação de crise ela tem uma característica diferente. Nesse momento, dentro do campo, o time está indo bem, pelo menos na pontuação, e fora dele está com um problema financeiro. O presidente, a diretoria da Ponte tem que resolver isso para que não afete, não é, o jogo da Ponte, os atletas da Ponte, na próxima fase que determina quem vai subir. Portanto, a situação é bem preocupante. E se eu colocaria o Dentinho, se sair no bid, eu colocaria o Dentinho na arena. Afinal de contas, pela entrevista coletiva do jogador e do Farney Coelho, o jogador chegando para resolver o problema do ataque do Guarani. Portanto, não é muito de praxe, né? Eu normalmente sugiro para ficar no banco de reservas. Mas no caso da necessidade e da propaganda feita do Dentinho, eu colocaria na arena. Colocaria para jogar, Batista. 17-14, Breno Beretta. E o seu destaque inicial. Alô, bebê, um abraço, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você, boa tarde para todo mundo acompanhando a Rádio Bandeirantes. Destaques do mercado da bola. O Shakhtar Donetsk da Ucrânia fez uma proposta de 50 milhões de reais pelo meio atacante, o Lucas Ferreira, jogador da base do São Paulo, e está bem próximo de contratar o jogador. E tem um outro clube do exterior que está querendo o jogador aqui do Brasil. O time da Arábia Saudita, o Al Tawon, time comandado pelo brasileiro Pericles Chamusca, quer contratar o meia Gustavo Scarpa, que é aqui da nossa região de Hortolândia, jogador do Atlético de Minas Gerais, e pode contratar o jogador nessa janela, Batista.
17h15 está no ar. Esporte em Debate hoje até às 19h30. Mesa de áudio Elton Grimaldi. Ele que manda o som para o FM 85,7 também para todas as plataformas. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação através das potentes câmeras e manda lá para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita e manda aí um joinha para nós. Manda like e muito obrigado pela sua audiência. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário Rocha Autopeças. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tá na hora de voltar a ser o cara que surpreende. Cansado, sem desejo ou inseguro no momento H? A Clínica Prime Man resolve isso com tecnologia, tratamentos avançados e total sigilo. Volte a ter prazer, potência e confiança. Mande agora um WhatsApp para 19 99787 7603. Anota aí, 19 99787 7603. Prime Man, sua autoestima começa na saúde íntima. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família.
Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h20, hoje até 19h30. Há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. E o ouvinte continua participando, mande para cá a sua participação. 97102-1493. 97102-1493. 17h22. Guarani joga amanhã, 19h30. Partida marcada para o estádio Brinco de Ouro. Esse jogo que terá transmissão, a narração de Leandro Boles, está registrado aqui pela Rádio Bandeirantes. E informações do Guarani, Breno Beretta. Alô, bebê, diz aí. Alô, Batista, vamos falar do Bugre, que agora à tarde fez o último treinamento, né? Visando esse jogo importante para o Guarani. Aliás, são 4 finais. Daqui a pouquinho eu vou passar todos os jogos que o Guarani tem pela frente. Mas antes, a gente vai ouvir inicialmente a palavra do Mirandinha, falando dessa partida difícil que o Guarani tem. Fico muito feliz de estar podendo fazer gol. Ainda mais no derby, que é um jogo tão importante pra gente. Então fico muito feliz, passei curtindo com a minha família, descansando, que o apoio deles sempre foi muito importante para mim, então passei com eles e estou muito feliz com o primeiro gol, espero fazer muito mais no decorrer da competição. O professor Matheus tem passado bastante coisa para a gente, porque a gente sabe que vai ser um adversário muito difícil, é uma final antecipada para a gente, todo jogo agora vai ser uma final, né? Mas a gente acredita que com o apoio da nossa torcida, com o trabalho que o professor Matheus está passando, a gente vai fazer um bom jogo e tem tudo para conquistar um bom resultado. Olha, sinceramente, a gente está trabalhando como cada jogo é uma final. Não adianta a gente pensar no último adversário sem pensar no Ipiranga agora, né? Então, o nosso principal foco agora é o Ipiranga e vamos passo por passo. A gente fazer um bom jogo contra o Ipiranga, ganhar os 3 pontos e depois a gente pensa na sequência. Bom, Mirandinha também falou sobre esse gol importante que ele fez diante da Ponte Preta, né? O ponto importante que o Guarani somou fora de casa, o primeiro gol dele com a camisa do Guarani e nesta Série C do Brasileiro. Agora a gente vai ouvir o outro lado, porque eu fiz uma entrevista exclusiva com o técnico Raul Cabral. Ele que assumiu há uma rodada, teve uma derrota diante da equipe do Caxias. Esse jogo foi no mando do Ipiranga, no Rio Grande do Sul, e a gente vai ouvir a palavra do treinador da equipe do Ipiranga a partir de agora. Bom, nosso contato nesse momento na Rádio e TV Bandeirantes é com o técnico Raul Cabral, treinador que assumiu há pouco tempo o Ipiranga. Ô Raul, eu queria que você falasse inicialmente sobre como é assumir o Ipiranga nessa reta final de primeira fase, porque geralmente um treinador assume quando o outro treinador é demitido, mas nesse caso você assumiu numa situação boa, porque o time está lutando pela classificação, está no G8. Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, tudo bem? Então, assim, a questão de assumir o Ipiranga, acho que foi uma grande oportunidade.
né, que surgiu. Como a gente sabe, foi uma troca de treinador de uma maneira um pouco diferente. Normalmente, essas trocas são feitas com a demissão do treinador. O Ipiranga foi uma equipe que iniciou bem a competição e se colocou dentro do G8, se mantém dentro do G8. Vinha de alguns resultados não positivos, na verdade são 5 partidas sem vencer, né? Essa última comigo, contra o Caxias. Então a gente está procurando, na medida do possível, voltar a performar para conseguir bons resultados e fazer os ajustes necessários para que a gente volte a jogar bem e construir bons resultados para nos colocar dentro do G8, nos manter dentro do G8 novamente. Aliás, para tanto se manter no G8 quanto entrar no G8, está bem disputada a posição, até porque os números são muito próximos, né? O time que está fora está próximo da zona de rebaixamento, está próximo da zona de classificação. Como que você vê esses 4 jogos finais para o Ipiranga, que vão ser fundamentais, como você disse, para se manter no G8, né? São 4 decisões, são 4 jogos contra adversários diretos, né? Equipes que brigam por alguma coisa, ou por classificação, ou por fugir da zona de rebaixamento. Então, acho que é importante a gente conseguir manter um padrão de organização, um padrão de agressividade e melhorar nosso rendimento para que a gente consiga bons resultados. Como tu falou, o nível de equilíbrio da Série C é sempre muito grande. Nesse ano, particularmente, está muito elevado o nível da competição e esse nível de competitividade. A diferença entre a melhor equipe e a pior equipe dentro da tabela de classificação, ela é pequena, principalmente no aspecto técnico, físico, mental, falando nesses aspectos. Eu acho que é importante a gente ter atenção a detalhes, né, dentro dos jogos. Nos momentos que a gente estiver melhor dentro da partida, a gente consiga fazer o resultado positivo para sair vitorioso. Para a gente que está de fora aqui do estado de São Paulo e não conhece muito bem os detalhes do Ipiranga, né? Eu não sei se você pode falar um pouco mais a respeito da organização, né? O clube é um clube bem organizado, é um clube de folha salarial baixa, um pouco mais alta em relação aos outros da Série C. Geralmente a gente tem entrevistado aqui os treinadores adversários. A folha varia entre 400 e 500 mil reais. Como que é hoje a organização até financeira do Ipiranga, para quem não conhece? A folha salarial gira em torno mais ou menos desses valores que tu colocou, né? O Ipiranga é uma equipe organizada, é um clube estruturado, sim, tem um bom estádio, tem bons campos de treinamento. Tem uma dificuldade no aspecto de logística, muito pela distância de aeroporto e às vezes a questão de um deslocamento maior. Para Campinas não vai ter esse problema, porque a gente vai direto de Chapecó para Campinas, então é mais tranquilo nesse aspecto de logística, mas num contexto geral, uma equipe organizada, uma equipe que tem os seus vencimentos em dia, e acho que é um bom clube para se trabalhar. Agora, especificamente sobre o jogo contra o Guarani, né? Como que é enfrentar o treinador que saiu 13 dias do Ipiranga? Ou seja, ele conhece praticamente tudo do Ipiranga. Você vai ter que montar um time diferente? Você vai manter base? É difícil enfrentar um treinador que já sabia tudo do Ipiranga? Assim, claro que o Matheus vai saber detalhes maiores do elenco, né? Ele conhece até individualmente, de repente, os atletas até melhor do que eu, porque ele passou a temporada inteira com ele, participou da montagem do elenco, então ele acaba conhecendo bem essas situações, conhece também vamos dizer assim, as maneiras que a equipe joga, né? A gente está procurando, na medida do possível, estudar bem o Guarani, né? Se preparar bem para esse jogo. Como a gente sabe que no fim o que soluciona problemas são os atletas em campo. Acho que o mais importante é a gente deixar os atletas bem preparados para esse jogo, para que eles possam fazer um jogo bem organizado e dentro de uma proposta bem explanada para conseguir um bom resultado. O Ipiranga já chegou a bater na trave, né? O ano passado, classificou esse tipo de situação. Como que você vê a oportunidade de tentar fazer um acesso com o Ipiranga? Seria o primeiro na sua carreira ou você já tem acesso?
Não, eu consegui o acesso junto com o Avaí, na época eu era auxiliar do Geninho, em 2014 a gente subiu da Série B para a Série A do Brasileiro, né? Depois eu virei treinador, acabei rodando bastante, tive outras conquistas que não foram acessos, por exemplo, eu fui bicampeão mineiro do interior com o Tombense, então assim, são situações peculiares, né? São competições diferentes, acho que são, vamos dizer assim, experiências diferentes. Eu vejo que o Ipiranga é uma equipe que vem amadurecendo dentro da Série C, vem brigando sempre nessa situação de estar batendo o G8 e aí entrar no quadrangular por uma briga por acesso. Eu acho que no primeiro momento a gente focar nesse jogo a jogo, focar nesse jogo contra o Guarani, conseguir a pontuação que é necessária para entrar no quadrangular final e a partir do momento que entrar no quadrangular final a gente vai pensar em acesso. Então acho que Pode falar. Não, eu só ia te perguntar sobre esse jogo contra o Guarani. Você falou do Matheus, que ele conhece jogadores. Você chegou a trabalhar com jogadores que estão no Guarani, algum deles? Eu trabalhei com alguns que estão no Guarani. O Rafael, que está suspenso, zagueiro, eu trabalhei com ele no Luverdense, inclusive depois eu levei ele para o Ercílio Luz de Santa Catarina. Eu trabalhei com o Emerson no Tombense. Acho que foram esses. Eu não sei agora... precisaram te lembrar bem, assim, foram esses dois nomes que vieram à cabeça e que eu trabalhei faz pouco tempo, então tem outros atletas que eu já enfrentei, então a gente sabe muito bem da qualidade do Guarani. O Guarani se remoldou durante a competição, né? Ele praticamente refez a equipe, qualificou bastante o elenco. Eu assisti algumas partidas do Guarani, assisti esse último jogo contra a Ponte Preta. A gente sabe da dificuldade que é o jogo, mas a gente sabe que a gente precisa enfrentar, né, essa dificuldade e passar por essa dificuldade para que a gente possa atingir nossos objetivos. E você tem força máxima para enfrentar o Guarani? Tem algum problema em relação ao elenco? Nós temos uma situação de desfalque, que é o Igor, que está suspenso, né? Tem algumas situações de departamento médico ali, o Lucas que teve uma lesão no joelho, que aí é algo que deve demorar um pouquinho mais para ter retorno, né? Ele jogou boa parte da Série C, ele lesionou, acho que no jogo contra o Floresta. Quando eu cheguei aqui, ele já não estava à disposição. Então, tem algumas situações pontuais ali que a gente está procurando recuperar e colocar em condição para que a gente possa, na medida do possível, ter todo mundo apto para nos ajudar nesse jogo. E só para fechar com você, eu acho que é um assunto até legal, tem aparecido muito treinador jovem, a gente vê nos grandes clubes da Série A aparecem treinadores estrangeiros, mas em Série B e Série C tem aparecido treinadores jovens e esse mercado está aberto e eu incluo você entre os treinadores jovens, o próprio Matheus, né? Que estão tendo oportunidades de mostrar algo diferente, né? Como é que você vê esse tipo de oportunidade, esse tipo de situação também? Sim, são profissionais que procuraram se qualificar, que tiveram, vamos dizer assim, uma formação. Eu sou jovem, mas já trabalho há bastante tempo no futebol, né? O caso do Matheus também é um profissional que eu conheço há bastante tempo. Conheci o Matheus na época de categorias de base, então são profissionais que procuraram se qualificar, que estão em fase de crescimento e buscando essas oportunidades para mostrar sua qualidade de trabalho, para conseguir cada vez mais chegar ao alto nível do futebol, né? Acho que a Série C hoje é uma competição extremamente organizada, uma competição muito boa de se trabalhar, né? Mas a gente sabe que a gente sonha sempre a elevar esses patamares. O ideal é, na medida do possível, a gente conseguir levar esse patamar na equipe que a gente está, né? Subir com o Ipiranga seria interessante, fazer com que o Ipiranga dê um salto, né? Seria importante para o Ipiranga, seria importante para a comunidade de Erechim. Então, a gente está procurando, na medida do possível, trabalhar com esse nosso sonho, atrelado ao sonho do Ipiranga de buscar a vaga na Série B. E você trabalhou bastante tempo com o Geninho? O Geninho trabalhou bastante tempo aqui em Campinas também, no passado. Não, assim, na verdade eu tive uma experiência com o professor Geninho em 2014, e depois de 2015, 14 e 15, eu trabalhei com ele no Avaí, né? Eu era auxiliar da casa, o Geninho chegou somente como preparador físico, né? O professor Ridênio Borges. Eu acabei ficando com o Geninho, trabalhando junto com ele diretamente como auxiliar durante esses 2 anos, e aí na sequência, quando o Geninho saiu do clube, eu acabei permanecendo no clube,
né? Depois eu acabei sendo efetivado como treinador do Avaí em 2016. E aí, a partir disso, eu passei a seguir minha carreira de maneira solo, vamos dizer assim. Bom, obrigado, Raul, pela sua participação aqui em Campinas, Rádio e TV Bandeirantes, e desejo sucesso na sua carreira também. Quem sabe você conquiste um acesso importante para você e também para o Ipiranga. Agradeço a oportunidade, sempre à disposição de vocês. E vamos que vamos. No sábado a gente se encontra por aí. Bom, o Raul Cabral é um cara muito bacana, né? Me concedeu entrevista pela manhã, até porque agora, nesse momento, o time do Ipiranga tá viajando de Chapecó, eles saem lá de Erechim, no Rio Grande do Sul, vão para o aeroporto de Chapecó e de Chapecó voo direto para a cidade de Campinas. Nesse momento, o Ipiranga tá voando para Campinas. E amanhã, jogo marcado para 7h30 da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vou passar um provável Guarani, Batista e torcedores que estão nos acompanhando, de Andrei no gol, Cicinho na lateral direita, na zaga, o Diogo Silva, o provável retorno do Alan Santos, mas caso ele não possa atuar, quem também treinou durante a semana, o Márcio Silva treinou durante a semana e o Emerson na ala esquerda. No meio-campo, Kelvin, Matheus Sarará e um outro jogador que treinou no lugar do Matheus Sarará, o Giva. Então existe essa dúvida, mas eu acho que vai o Matheus Sarará no lugar do Caio Melo e o Diego Torres na armação das jogadas. Lá na frente, a possibilidade de manter o Cauã Jesus ou mesmo a entrada do Dentinho, o Mirandinha e também o Bruno Santos, esse o time comandado pelo técnico Matheus Costa, que amanhã completará 13 dias que deixou o Ipiranga e vai justamente reencontrar o time do Ipiranga. Falando de ingressos, só para finalizar, os ingressos seguem sendo vendidos, um preço promocional, R$20 é o preço de arquibancada mais barata, tanto o tobogã quanto o gol de entrada no Brinco de Ouro, atrás do gol de entrada, né? 20 e 10 o preço de meia entrada. O torcedor com a camisa do Guarani paga 10 e tem uma outra promoção muito bacana. Qual é essa promoção? Promoção Dia dos Pais. Quem comprar o ingresso, seja quem for, pode levar um acompanhante gratuitamente, ou seja, não tem desculpa para não estar no Brinco apoiando do Guarani em uma dessas finais, ou seja, o Guarani que tem 4 jogos decisivos pela frente. Prometi falar dos 4 jogos, quais são? O Ipiranga amanhã às 7h30 da noite, depois... No outro sábado, dia 16, vai enfrentar o ABC lá em Natal, no Frasqueirão, 7h30 da noite. Depois o Guarani recebe o Confiança no dia 20, não vai ser mais no dia 25, né? Vai ser no dia 27, passou para o dia 27, às 7h30 da noite. Dia 25, depois, Breno? É 25, né? Era no 25. Sábado 23, mudou para segunda-feira 25. É verdade, é que eu achei que dia 25 fosse um sábado, mas a verdade é segunda-feira, às 7h30 da noite. Seria dia 23, como você disse, Pedro. Então, na segunda-feira, dia 25, recebe o Confiança, às 7h30 da noite, mesmo dia e horário do jogo da Ponte Preta, né? E depois, na última rodada, todos jogam no dia 30, 5 da tarde. O Guarani vai enfrentar o Tombense, 5 da tarde, fora de casa, para fechar a primeira fase da Série C. Batista? Beleza, 17h38, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde a você, boa tarde aos amigos do nosso querido Esporte em Debate, aos nossos queridíssimos ouvintes. Vamos lá então pro Fala Galera, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho do Guarani aí. Atraso de salário, jogadores pedindo para sair e mais perguntas do que respostas. Esse é o momento mais conturbado que você já viu a Ponte passar. Olha, um dos mais. Eu citava hoje nos Donos da Bola na tela da Band o episódio de 2003, jogadores indo embora, saíram 13 ou 14 jogadores. Técnico era o Abel Braga, até hoje considerado nas hostes pontepretanas como um herói.
segurou a onda tal e remendou aqui e ali, trouxe jogador da base, segurou alguns líderes. Só que era Série A, né? Foi também por causa de salário, começou todo mundo embora. Teve uma debandada. Agora, a situação é bem parecida, a dívida é muito maior. Tem a questão trabalhista aí também, que a Ponte tem algumas parcelas em atraso. Eu acho que é a pior situação, sim. Sabe por quê? Pelo seguinte, naquela oportunidade a qual me referi aqui, era a Série A. Série A. O que é a Série A? E a Ponte se manteve, uma cota grande, uma cota poupuda de transmissão, né? Enfim. Então a Ponte viveu um momento dramático, mas acabou se mantendo na Série A. Agora nós estamos falando de uma crise desse tamanho, dessa dimensão, em uma Série C de Campeonato Brasileiro. É bem diferente. Então é uma das situações mais graves da Ponte da sua história. E em 96, 95, 96, a Ponte disputando A2 de Campeonato Paulista, indo para A2. Não, estava na A2, né? Estava na A2. Aí 97, aí vem, na época, aquela gestão do Sérgio Carnielli. A gente lembra do folclore aí, se é folclore ou se é fato verídico, de oficial de justiça penhorando o sofá, né? Levando coisa embora e tal. Também foi um momento dramático, mas depois a Ponte foi encorpando, sobe para o Brasileiro da Série A em 97 e depois sobe em 99 para a Série A do Campeonato Paulista, né? Disputa a Série A do Brasileiro e em 98 e praticamente estava rebaixada, se recupera e depois fica até 2006. Olha que período, de 98 a 2006 na Série A do Campeonato Brasileiro e também na Série A do Campeonato Paulista, onde a Ponte sobe em 99. Então são muitos momentos de crise na era moderna da Ponte, né? Eu não quero voltar ao amadorismo ou voltar a 1960, quando a Ponte cai e só volta em 69, cai no Paulista. Crise, monta times caros para a época e não sobe e vai. E um transtorno, 10 anos praticamente, disputando a divisão de acesso do campeonato regional. E aí sobe só em 69, quando enxerta o time de jogadores da casa, jogadores formados na base, Nelsinho Batista, Dicá, Samuel e tantos outros, Manfrini, né? E a Ponte vem com um time muito jovem, de muita qualidade, sobe. Então são momentos, a história da Ponte é marcada por crises. Aliás, a Ponte sem crise é difícil da gente lembrar, mas essa, se não é a mais grave, é uma das mais sérias, sim, dos 125 anos do clube. E agora o Fala Galera do Guarani. Vamos lá. Qual sua expectativa para o duelo entre Guarani e Ipiranga? Caso Dentinho seja liberado. Esse liberado é pelo BID. Não sei se já temos a informação ou não, eu não a tenho. Se o Dentinho tá... Se apareceu o nome dele no BID ou não. Acabou de sair. Olha lá, tá aqui, ó. Já tá aqui. Liberado. Para mim, caso ele seja liberado, já foi. Porque o script do programa aqui foi montado um pouquinho antes dessa informação. Já está no BID. E essa é a pergunta. Você escalaria o Dentinho para a partida de amanhã contra o Ipiranga? Então a pergunta, o Fala Galera do Guarani tem duas etapas. A primeira, expectativa para o jogo. Olha, a expectativa, a torcida e a necessidade total, geral e urgente é de vitória. Se o Guarani não ganhar o jogo, ganhando não há garantia de nada. Porque ele tem 4 jogos, tem que fazer 10 pontos. Faria os primeiros 3 amanhã e teria mais 9 em disputa. Não ganhando o jogo, para mim o Guarani não vai se classificar. Então é uma decisão
torcedor tem que saber disso. Tem que ter essa consciência, tem que ir lá, apoiar, empurrar o Guarani. O horário é legal, aliás, o horário não é tão legal. É 19h30, mas é um horário bom. Sabadão à noite, tem que ir lá entender que é uma decisão de título. Então a minha expectativa é de vitória, mas não dá para cravar favoritismo. Porque vai jogar contra um adversário que está melhor colocado, está na briga, está no G8, e não tem dois jogadores importantíssimos, o Rafael e o Caio Melo. Esses dois estão fora, suspensão. Então é um problema para montar essa zaga, não sabemos ainda se o Alan Santos volta ou não. Então a minha expectativa é de vitória, mas eu não atribuo favoritismo para o Guarani. E quanto ao Dentinho, eu acho que é uma boa contratação, mas chegou agora, saiu hoje no bid, eu o levaria, claro, mas para utilizar com o jogo em andamento, ou seja, começaria com o Dentinho no banco. Se começar jogando também, nenhum problema, torçamos para que dê tudo certo e já aqui de antemão desejo boa sorte ao Dentinho. Mas é decisão, são 4 finais de campeonato. A primeira é amanhã, contra um time bem estruturado, organizado, que vem aí para complicar e que também quer, como todos os outros, a classificação entre os 8 primeiros. Batista. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha o presente são vocês. Este ano a roleta premiada está de volta com novidades nos prêmios. Nas compras acima de R$350, você gira a roleta da sorte e concorre a prêmios sensacionais. Vale compras de até R$100 e brindes exclusivos. Seu cupom deve conter uma das marcas participantes da promoção. São elas: Nakata, Taranto, Hanali, Recrim, KS, KPA, Kit Companhia, Juridi, Perfect e Mobensani. Este é um grande momento também para você fazer aquela revisão no seu carro e garantir o presentaço da Rocha Autopeças. Acesse agora rochaautopeças.com.br, confira as regras para participar do Roleta Premiada e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. 17h48, Evaristo Pisa. Campineiro, Evaristo Pisa está conosco, ele que é técnico do Botafogo. E amanhã vai duelar contra a Ponte Preta pela Série C do Campeonato Brasileiro. Jogo que terá a transmissão na tela da Band e também no Band Play. Baixe o aplicativo, é de graça e você vai acompanhar o jogo em todo o Brasil. Evaristo, um abraço para você, boa tarde, que prazer ouvi-lo. Grande abraço, Batista. Um prazer também, muito grande estar falando com vocês. Vamos lá bater um papo, falar sobre o jogo. O time do Botafogo tem desfalques para o jogo de amanhã? Batista, a gente, infelizmente, no jogo contra o CSA, Renier sentiu um incômodo no posterior. Já deixou o jogo, né, no intervalo. E então a gente perdeu nosso capitão. Nós estamos repondo a ausência dele com o Marcelo. Também é um jogador de bastante qualidade no setor ali. Você está trabalhando com quantos pontos para a classificação? Uns falam 28, outros 29.
você particularmente está trabalhando com quantos pontos? Batista, da maneira que está a competição, tá tudo muito assim, jogo a jogo, esses confrontos, a zona de baixo subindo, né? O ano passado, eu lembro bem, o Remo conseguiu com 26. Esse ano eu acho difícil, né? Mesmo com esses confrontos. Eu acho que vai bater nisso aí em 28. Não vai fugir o oitavo classificado com 28 pontos. Vamos lá, Pedro Piscinato, estamos entrevistando o Evaristo Pisa, técnico do Botafogo, que é o adversário da Macaca amanhã, 5 da tarde. Boa tarde, Evaristo, um prazer estar falando com você aqui na Rádio Bandeirantes. E eu queria te perguntar, você já enfrentou a Ponte nesta mesma Série C, enquanto você comandava o ABC aqui no Moisés Lucarelli, e eu queria saber se já tem enfrentado a Ponte neste campeonato, mesmo que com outro time, isso te ajuda de alguma forma, por já saber como a Ponte joga, isso te ajuda para a partida de amanhã? É sempre válido, né? Você está inserido dentro da competição, você conhece as equipes, né? Acho que da maioria desses jogos que eu vim fazer no Botafogo, eu só não tinha enfrentado o Tombense pelo ABC. Os outros, a maioria, a gente se enfrentou. Então, tem uma ideia do que foi o jogo em Campinas. Além disso, a gente vem acompanhando a competição, né? Assistiu o derby, alguns jogos com a Ponte fez fora de casa, que ela transformou na linha de 5. O derby ela já veio numa linha de 4 com um losango, né, com o Elvis na ponta ofensiva ali, enfim. Que não fugiu muito do que foi o meu jogo com a Ponte pelo ABC. Mas é sempre um jogo difícil jogar contra a Ponte Preta, pela qualidade, pelo trabalho, né, do Alberto, enfim, uma equipe que vem com a melhor campanha fora de casa e a gente com a necessidade do resultado, né? Então vai ser um grande jogo. Vamos lá, CH, sua pergunta, o Evaristo Piso, nosso convidado nesta sexta-feira. Muito bom falar com o Evaristo, um técnico, um sujeito que a gente respeita e gosta muito aqui em Campinas. Evaristo, você deve estar acompanhando à distância a crise financeira que a Ponte está enfrentando. Você acha que, de alguma maneira, o seu time pode ser favorecido ou você tirar proveito de uma situação como essa? Grande abraço, boa noite. Grande abraço, CH, também. Sempre bom falar com vocês. Obrigado pelo respeito aí, pelo carinho. É recíproco. Assim, conversei hoje com um grupo sobre isso. A partir do momento que as lideranças tomam frente de paralisar em prol de um objetivo coletivo ali de direito deles como atleta, mostra uma unificação muito forte, né, no grupo. Que não é fácil tomar procedimentos como esse, né? Por mais terem direitos, né, de receberem pelos dias trabalhados, enfim. Então é um grupo que é fechado, né? Então eles podem se fortalecer nessa causa e tem que ter a resposta dentro do campo amanhã. Então, o lado talvez positivo para a Ponte foi isso, esse fechamento entre eles e agora dar resposta no campo. Ao mesmo tempo, a repercussão ela possa ser negativa, e se a gente aproveitar um início forte, conseguir gerar um desequilíbrio, pode vir no pensamento algo do que aconteceu e o emocional se perder um pouco. Então é isso que eu passei para eles. Não vão achar pelo fato do que está acontecendo lá, de não ter treinado, que os caras vão vir aqui e não vão pôr pé na bola, não vão competir, não vão correr. É uma camisa centenária, são jogadores que têm um nome a zelar, além da camisa, tem
o atleta, vai ser um jogo tão forte quanto. Então, que a gente entra para esse jogo bem concentrado, independente dos problemas, né, que tá acontecendo lá. Ô Tigrão, estamos entrevistando o Evaristo Pisa, técnico do Botafogo, adversário da Ponte neste sábado às 5 da tarde. A sua pergunta, Tigrão. Opa, sempre muito bom falar com o Evaristo, que é da terra, que é Boa, gente Tigrão. da maior qualidade. Um abraço para você, viu, Evaristo? Obrigado por estar participando aqui com a gente e abrilhantando aqui a Obrigado nossa a vocês. programação. Evaristo, Oi. dando uma olhada aqui na classificação, o Botafogo tem 16 pontos. Sim. Mesmo número de pontos do primeiro na zona de rebaixamento, que é o Anápolis. Entre vocês dois tem o Figueirense com 16. Anápolis 16, Figueirense 16, Botafogo 16, você está na 15ª, porque tem uma vitória a mais, 4 contra 3 e 3. A minha pergunta, dentro de uma situação de realidade, e você é um cara extremamente transparente, tranquilo naquilo que fala, não tem, seu papo é reto. Hoje, você acabou de dizer aí, para classificar, eu acredito que com 28 dê. Bom, Sim. 16 para 28, 12. 4 jogos você tem que ganhar todas. Cá entre nós, já que não tem ninguém nos ouvindo, o Botafogo hoje ainda pensa realmente em classificação ou ele tem uma outra prioridade que é a permanência? Um grande abraço para você. Outra, Tigrão. 2 rodadas atrás, ficou palpável a situação. A gente chegou no rebaixamento, a gente conseguiu as 2 vitórias, foi a 16, teve um confronto direto contra o Brusque. O Brusque com 18, nós com 16. Nossa vitória e a 19 a gente entrava no G8. Aí era real. A partir do momento que houve um tropeço em casa, aí saímos contra o CSA, mais um revés, e tem que ser realista. A gente tem que jogar a permanência. Então, foi um prejuízo grande contra o Brusque, porque 19 pontos, praticamente você assegurava matematicamente a permanência, jogava com mais tranquilidade e ainda brigava forte pela classificação. Hoje, se eu falar isso, eu vou estar sendo muito sonhador. Então, quero trabalhar com a realidade. Jogo a jogo, vamos ganhar o jogo de amanhã, que é necessário, contra um grande adversário, vice-liderança, enfim. Mas temos que fazer para pensar na permanência. E aí entender o que vai acontecer. A sequência, mas o objetivo principal no momento agora é manter a equipe. Breno Beretta, a sua pergunta, o Evaristo Pisa, diz aí, bebê. Ô Evaristo, primeiro um prazer falar com você mais uma vez, né? Valeu, parabéns por ter assumido mais uma vez o Botafogo da Paraíba. Aliás, você assumiu numa situação, você que é um ídolo aí da torcida, dá pra dizer assim, porque a torcida gosta bastante de você, mas você assumiu com o carro em movimento, né? Eu queria saber como que é para você trocar o pneu com o carro em movimento, que é muito mais difícil, e uma outra situação. O Botafogo, pelo que eu sei, eu acho que tem uma das maiores folhas dessa Série C, né? O que você acha que aconteceu com o Botafogo, que no início da Série C do Brasileiro era considerado aí um dos times postulantes ao acesso, né? Um abraço para você, boa noite. Ô, Breno, um abraço também. Sim, aqui, assim, a gente vem desde 2018, quando eu saí do 15 de Piracicaba, depois daquele jogo contra o Guarani, da disputa do acesso na Série A2, que nós perdemos 1-0, o Guarani subiu e eu tive o convite de vir pro Botafogo. Minha quarta passagem, de 18 a 20, 2020, eu fiquei praticamente de junho a março de 2020. Retornei em
final de 20 para manter a equipe na Série C naquele momento. Conseguimos também classificar para a Copa do Nordeste, saí e voltei em 2024, ano passado, com a melhor campanha o ano passado da competição, e perdi força no quadrangular final, não conseguimos o acesso. E esse ano de novo, né, solicitado minha volta para ajudar na recuperação da equipe na competição, muito parecido com o que foi em 2020. São 110 jogos no comando da equipe, conheço bem, tenho respeito. O último título estadual foi comigo, vice-campeonato do Nordeste, 2 disputas de acesso. Enfim, então isso dá essa identidade, esse carinho do torcedor, né? Pelo meu trabalho. E em relação ao que aconteceu, eu acho que houve muita troca no comando. Eu tinha contrato até abril, me demitiram por não ter conseguido o objetivo do acesso. Trouxeram o João Bursi, porque ele tinha o título com vitória da Série C. João Bursi não conseguiu o título estadual, tiraram o João Bursi. Trouxeram o Zago, o Antônio Carlos Zago. No início, não se adaptaram com o sistema do Zago. Troca o Zago. Vem o Márcio Fernandes, troca o Márcio. Aí vem o Piso. Então isso foi uma situação de muita troca. Daí não cria uma identidade com a característica, a metodologia do treinador. E alguns erros em alguns nomes. E não adianta você ter dinheiro e não escolher bem, principalmente numa divisão como a Série C. Às vezes você potencializa um jogador de um nível maior, de Série A, de Série B, porque você tem o poder para trazer com dinheiro, só que o jogador não está habituado a jogar essa divisão. Então houve algumas escolhas também que não conseguiram dar resposta tecnicamente. Quanto que é a folha do Botafogo hoje, Evaristo? Breno, eu cheguei agora, eu não participei do planejamento inicial, sabe, assim, de quando você participa, alguém tem X para setor, tem X para outro setor, vamos potencializar 3, 4 nomes num patamar um pouco maior, aqui a gente equilibra, aqui diminui. Eu não tive um acesso direto, mas a gente escuta no dia a dia. A gente chega depois e começa a entender um pouco. Ela passa de 1 milhão, acho que vira em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200. Evaristo, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos transmitir o jogo amanhã, então avisa os seus familiares aqui em Campinas para acompanhar o jogo na tela da Band. Tá bom, Evaristo? Um abraço, muito obrigado. Valeu, Batista. Um grande abraço. Mais uma vez, é uma satisfação estar participando com vocês aí. Carinho que eu tenho por todos. Né? Meus familiares aí, minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe, todos os amigos, né? Um grande abraço em todos aí. Muito obrigado, tá aí o Evaristo Pisa, técnico do Botafogo, adversário da Ponte amanhã, às 5 da tarde. Transmissão aqui na Rádio Bandeirantes com a narração de Roger Williams. Pedro Piscinato dando sequência aí ao noticiário da Macaca. O elenco da Ponte Preta viajou para Paraíba, já chegou em João Pessoa e viajou com 2 desfalques, Batista. O Maguinho e também o Jean Dias, que vinham sendo titular durante toda a temporada da Ponte Preta. Os 2 jogadores hoje na apresentação para o treinamento que aconteceu hoje pela manhã no estádio Moisés Lucarelli, eles avisaram que não iriam participar da atividade, já se despediram dos companheiros de jogadores ali da Ponte Preta e não jogam mais pela Ponte Preta, não entram em campo. O Maguinho fez 27 jogos com a camisa da Ponte nesta temporada, ele que foi desfalque apenas na partida contra o Floresta, na 13ª rodada desta Série C, e com a camisa da Ponte ele fez 1 gol lá na estreia do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino e deu apenas uma assistência no Paulistão contra o Mirassol.
E essa assistência justamente foi para o Jean Dias, que também está deixando a Ponte Preta. O Jean fez 26 jogos com a camisa da Ponte, marcou 3 gols e deu 3 assistências. O último gol dele, justamente esse contra o Mirassol, com a assistência do Maguinho, que foi no dia 12 de fevereiro, então quase 6 meses aí que o Jean Dias não marcava com a camisa da Ponte Preta. E quem também já deixou o Moisés Lucarelli é o Vicente Concha. No meio desse rumor todos de Maguinho e Jean Dias deixar a macaca, a assessoria da Ponte Preta emitiu uma nota, falou que ele já não faz mais parte do elenco da Ponte Preta há 10 dias e que foi um pedido da comissão técnica. Já que tem os desfalques de Maguinho e Jean Dias, uma provável Ponte Preta tem Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, Wanderson e Emerson Santos na dupla de zaga e Arthur na lateral esquerda. No meio de campo, Dudu, Lucas Cândido e Luiz Felipe, ou caso o Alberto Valentim opte por um esquema com 3 zagueiros, pode entrar aí Simon ou Sérgio Rafael nessa vaga do Luiz Felipe e mais à frente armando o time, o Elvis, perdão. E na frente, Gé e Toró. Então essa é o provável time da Ponte Preta para encarar o Botafogo amanhã. A partir das 5 horas da tarde a bola rola e, como você bem disse, transmissão na Rádio Bandeirantes e também na Band Mais TV. Ontem o Eberlin participou aqui do Esporte em Debate e nesse rumor que o elenco não havia realizado o treino na tarde de ontem, ele diz que estava acostumado e que a situação estava sob controle. Vamos ouvir o trecho. E até hoje a situação estava sob controle. Ainda está. O jogador entendeu. Quando você tem um time mais rodado, o CH, você pode às vezes esperar isso. Quando você tem um time de menino, nem sempre vem uma pancada dessa, mas a gente tem um time de raposa. E time de raposa usa todos os artifícios. Aproveita o bom momento da Ponte na tabela e fala, ó, vamos tirar dinheiro do homem lá, aproveitar que nós estamos num bom momento. Eu entendo isso também. Tá? Então não houve, eu não falei ainda com o Valentim. O presidente Eberlin diz que a situação estava controlada, que estava tudo sob controle, e hoje aí saiu essas notícias, essas bombas, podemos dizer assim, de Maguinho e Jean Dias deixando a Ponte Preta. E a título de curiosidade, o Marco Antônio Eberlin respondeu também uma pergunta do Tigrão sobre se ele será candidato nas eleições da Ponte Preta deste ano. Eu disse que meu mandato termina em 30 de novembro, tá? Eu só serei candidato aqui se não tiver um nome muito melhor que o meu, ou melhor que o meu, ou alguém que conheça o clube, ou se for para deixar pessoas que arrebentaram a Ponte Preta voltar. Eu tenho uma paixão por isso aqui. Isso aqui está consumindo, está me envelhecendo, está me sendo extremamente doente, cansado aqui. Agora, eu não posso reconstruir o clube, a minha diretoria não pode reconstruir o clube como reconstruiu e deixar para pessoas que endividaram e cometeram atrocidades contra a Ponte Preta, tá? Essas pessoas aí, eles se mataram entre eles e agora estão se aglutinando para enfrentar. Isso é política partidária, não é política de clube, gente. Tá? Tem gente boa do meu lado, tem gente boa do lado de lá. Quanto à eleição, se eu vou ser candidato, quem vai ser o candidato, eu vou falar hoje, não vou falar mais, a não ser que eu seja ofendido moralmente, a minha hombridade, a minha dignidade, e aí eu vou processar as pessoas, tá? Eu vou deixar para falar de eleição no dia 2 de novembro, para ver quem é que registrou chapa. Hoje não é hora de falar disso, eu toquei no assunto porque eles fizeram a largada numa crise da Ponte. Se o Estatuto da Ponte diz que a data de registro de chapa máximo é 31 de outubro, eu acho muito... até esqueci o nome agora. Prematuro. O pessoal do lado de lá querer lançar chapa nesse momento. Tá? Eu acho que não é o momento que a Ponte precisa de destruição, tá? Porque senão eu vou virar público aqui e vou tornar público 450 milhões de processos de impostos contra a Ponte. Que não foram impostos contra mim, foram impostos por essas pessoas que querem votar hoje.
Então é isso, Batista. Bastidores aí da Ponte Preta muito agitado. Esses últimos dias, muitas notícias ruins para o torcedor da Ponte Preta. Justamente aí nesses últimos dias que antecedem essa partida tão importante contra o Botafogo, que poderia até selar, garantir a classificação antecipada da Ponte Preta à próxima fase desta Série C. Vamos ver o comportamento dos jogadores amanhã na partida e também no decorrer dessa reta final de primeira fase desta Série C, Batista. 18h10, quero ouvir os comentaristas, mas antes quero falar da Desktop. Para tudo aí, porque o assunto é importante, hein? Você sabia que a Desktop está mudando o jogo da internet no Brasil? Aí você pode até perguntar, e a velocidade? A velocidade, meu amigo, já é giga. E o melhor, você escolhe o plano que combina com o seu estilo de vida. Está trabalhando de casa e precisa de performance total? Vai de Giga Home Office. Produtividade lá em cima e a sua carreira voando. Gosta de maratonar séries ou se emocionar com o seu time do coração? O Giga Esportes e Cinema é para você. Grandes histórias e grandes jogos também no mesmo pacote. Agora, se você é daqueles que não larga o controle, o teclado ou o celular, o Giga Gamer entrega a velocidade e a estabilidade que você precisa, parceiro. E para quem quer internet segura, divertida, para a família inteira, tem o Giga Família. Giga Família, com conteúdo adequado para os pequenos e tranquilidade para os pais e responsáveis. Ah, quer tudo isso num plano só? Então vai de Giga Black, uma experiência exclusiva completa, sem complicação. E o melhor de tudo, né? Planos a partir de R$ 169,99. Então corre lá para o site agora mesmo, desktop.com.br, ou então ligue 0800 100 0102 para assinar. Desktop sempre ao seu lado. E aí, CH, sua expectativa para Botafogo e Ponte amanhã? A expectativa é sempre positiva, Batista, mas tem esse fator importante, que é a falta de tranquilidade fora das quatro linhas. Essa crise financeira, eu espero que não atormente atrapalhe o desempenho dos jogadores na partida de amanhã. Espero mesmo. Não tiro a razão dos jogadores, não é? Trabalhador, né, realiza a sua missão e tem que receber. O próprio presidente ontem acabou admitindo, não é? Então, e o que o Evaristo falou, também eu concordo. Nesse momento, as lideranças mais experientes, elas estão unidas numa causa. Se tá ruim assim, é pior perder o jogo. Porque quando você ganha, joga bem, desempenha bem, você fica grandão. Aí a pressão aumenta para a cabeça dos dirigentes da Ponte. Então, se eu fosse jogador da Ponte nesse momento, eu tentaria fazer o melhor profissionalmente para tentar ganhar o jogo. Não vai ser fácil. Botafogo é um time que eu respeito muito, respeito o trabalho do Evaristo, e eu não queria estar na pele do Valentim. Primeiro que ele tem o desfalque de dois jogadores aí que para mim são importantes, mas não querem ficar na Ponte, página virada, sigam a vida deles e tá tudo certo. Existem outros jogadores aí que têm condição de substituir, mas eu não queria estar na pele do Valentim. Por isso que ontem eu fiz questão de perguntar se o presidente, não o Brigatti, o presidente falou com o técnico. Porque numa crise desse tamanho, e ele toca o futebol da maneira que ele achar melhor, mas à distância, eu acho que num momento tão difícil, e eu sei que ele estava correndo atrás de dinheiro, como ele disse ontem,
Seria muito importante o presidente ir à frente. Ele ir à frente. Mas talvez ele não tenha conseguido, enfim, e está tudo certo, mas eu faria desta maneira. Eu não queria estar na pele do Valentim. Sabe por quê? Porque ele vai treinar o time, ele arma o esquema tático, e o que ele espera? A execução do plano de jogo. Os caras vão estar com cabeça para poder fazer isso? Para executar o plano de jogo? Tomara que sim, mas eu estou bastante preocupado, Batista. E você, Tigrão, expectativa para amanhã, 5 da tarde, Botafogo da Paraíba e Ponte Preta. Bom, saco vazio não para em pé. E nós sabemos que o futebol brasileiro vive um momento de janela de transferência aberta. Nós sabemos que o Diogo Silva está sendo cortejado aí por várias equipes. O mesmo acontece com o Emerson Santos. E todos os demais jogadores do elenco, todos, sem exceção, titulares e não titulares, têm empresários. Então eu imagino o trevo que está à cabeça desses jogadores. Você vê, 2 já deram o pinote. Eles não deram o pinote para ir para a praia. Já vão para outro time. Não sendo na Série C, sendo Série B, vão embora. A Bandeirantes transmitindo aí a Série C para todo o Brasil, vários jogos da Ponte. Tá todo mundo sabendo quem presta e quem não presta. E aí agora, hoje com a internet, o mundo sabe o que está acontecendo na Ponte. E tá todo mundo sabendo que tá facinho tirar jogador da Ponte. Alguém pode contestar o que eu estou dizendo. Não é assim não. Tem multa, tem isso, tem aquilo. Mas com tudo atrasado, daqui a pouco o jogador começa a ir na justiça. Né? E aí sai de graça. O jogador fala, tá bom, faça um acordo aí, libera aí. Libera, tô desmotivado, vou ficar aqui, só vou atrapalhar. Tô com problema, tô pagando um apartamento. Minha filha tem escola particular cara, meu filho... Bom, enfim, é isso que acontece. Você pegar o Diogo Silva, daqui a pouco ele vai falar que a filha tá na faculdade de medicina. Né? É caro. Envelheci um pouco mais o Diogo, mas às vezes ele tem uma filha precoce, né? Gênio, assim, tipo, né? Super dotada intelectualmente, de inteligência, QI altíssimo. Então cada um tem as suas dores. Todos temos as nossas dores. E aí fica esse, sabe, esse trevo na cabeça dos jogadores. Empresário ligando, apareceu um negócio aqui. Tu vai ficar aí porque o empresário também quer o dele. Ele tem o percentual dele. Quando o jogador não recebe, o empresário também não recebe. Então vira um efeito em cascata. Aí você me pergunta da expectativa do jogo. Eu tô pessimista. Porque eu não consigo imaginar que o time entre em campo focado no jogo para ganhar um jogo difícil de um time que o seu treinador acabou de falar ao vivo com a gente e disse que agora o objetivo dele é permanência. 16 pontos para chegar a 28. Objetivo, pode dar? Pode, matematicamente dá. Mas ele falou, eu seria muito sonhador. Então é time falando de rebaixamento jogando em casa, que vai pro pau. Jogadores com a cabeça focada no jogo, torcida empurrando. Não, vamos fechar um pacto aqui, que o presidente é nosso amigo, ele tá lutando, a Ponte tem 125 anos. Não tem isso no profissionalismo mais. Não tem. É muito difícil você conseguir. Eu espero que a Ponte consiga. Um negócio chamado blindagem. Conseguimos fazer uma blindagem e dentro de campo o jogador é só o atleta. Quando ele estiver no ônibus saindo do campo, aí ele volta a ser o chefe de família, o cara que tem boleto para pagar. Mas dentro do campo nós blindamos. Ele é só o atleta profissional que vai jogar para ganhar. Eu espero que a Ponte consiga. Ou que também, esse é um outro fato importantíssimo, até amanhã na hora do jogo, entre as 3 letrinhas. 3 letrinhas. O que pode dar os 3 pontos para a Ponte? É simples. Não são nem 18 jogadores, 16.
que normalmente jogam, 11 mais 5 que entram. São 16 homens, dá letra pra caramba. Não, amanhã 3 letrinhas, P, I e X. Se essas 3 letrinhas aparecerem com a transferência, muda todo esse cenário. Mas eu estou pessimista. Eu acho muito difícil conseguir a blindagem, até porque são seres humanos. Tem cara que já foi embora, aí tá um desencontro de informações. Hoje nós fizemos um comentário em cima da saída do Maguinho, da falha do Maguinho no gol do Guarani, no derby, falha grotesca. Falamos do golaço que ele fez na estreia no Campeonato Paulista lá em Novo Horizonte, gol da vitória da Ponte. Aí, porque estávamos com a informação de que o Maguinho tá fora. Aí de dentro do clube veio uma informação. Tá errado, o Maguinho tá dentro do avião. Viajou. Aí o Batista vem, coloca a informação e dá a fonte da assessoria de imprensa da Ponte, que recebeu essa informação também. Ela não tem culpa de nada. Ó, recebi a informação que o Maguinho viajou e repassei. Mas o Batista tinha a fonte de quem repassou a informação para ele, que foi o assessor de imprensa. Aí o Maguinho caiu do avião agora, o que aconteceu? Não foi mesmo? Foi, mas não foi, acabou fundo? É o Veja que Paulo situação. Santana, que é o assessor de imprensa, corrigiu... Dos mais competentes. Corrigiu a Diga-se de informação passagem. no final da tarde. Antes de começar esse programa, ele mandou a correção dizendo que o Maguinho não viajou. E diz que o Jean Dias também não viajou e os dois têm uma reunião na segunda-feira com a direção do clube para acertar a situação. Ótimo, eu não esperava uma outra atitude do Paulinho, por isso que eu disse. Ele recebeu uma informação, repassou, depois recebeu uma contra-informação e repassou também. Agora veja como é que tá o negócio. Viajou, mas não viajou? Agora viajou. Agora não viajou mais. Então, dentro de um cenário desse, e empresário buzinando na cabeça do jogador, família, como é que o jogador tem foco e concentração? Eu acho que a Ponte não ganha o jogo. Eu acho que a Ponte perde o jogo. Mas é só axiologia. Até porque tudo muda em um segundo. Daqui a pouco as 3 letrinhas entram em ação e muda tudo. Mas num primeiro momento, eu acho muito difícil a blindagem e acho muito difícil o foco de 100% no jogo. 18h22, hoje até 19h30. Olha, se tem uma coisa que aprendi nesses anos todos narrando futebol, é que jogo bom se ganha no preparo. Não adianta só ter talento. Tem que treinar, cuidar do físico, da cabeça e da saúde íntima também. E nessa hora o homem que quer continuar jogando bonito precisa conhecer a Prime Man, uma clínica completa especializada em saúde e estética íntima masculina. Eles tratam ejaculação precoce, reposição hormonal, aumentam a performance e ainda fazem harmonização íntima, como engrossamento e aumento peniano. Tudo com tecnologia de ponta e discrição total. Repito, discrição total. É como um centro de excelência, parceiro. Você entra lá preocupado e sai confiante, pronto para meter aquele golaço na cama e na vida. Nada de jogar no sacrifício, nada de fingir que está tudo bem. O craque se cuida, o craque se prepara. Então, anote aí agora o número do WhatsApp, 19, que é o código de área, e o número 99787-7603. Vou repetir
calmamente para você anotar. 997877603. Anotou? Chama pelo WhatsApp. Mande uma mensagem agora. Entre em campo com a autoestima de artilheiro. Prime Man, onde o homem vira o jogo. Rádio Bandeirantes. Oi, Pedro Piscinato, diz aí. E nessas grandes polêmicas na Ponte Preta desde ontem, eu até esqueci de trazer aqui a informação, a Ponte Preta lançou ontem uma terceira camisa em comemoração ao aniversário da Macaca, que é na próxima segunda-feira. A gente tem a foto aí, quem nos acompanha pelo YouTube tá vendo aí a nova camiseta da Ponte Preta, e é um modelo inspirado no elenco, no uniforme de 1912. Em meio à turbulência, a Ponte Preta anunciou via as redes sociais essa terceira camiseta da Ponte Preta, que está custando apenas R$ 430. E aí temos um vídeo também que a Ponte Preta divulgou via rede social, vamos acompanhar. Tem áudio ou não? Tem. Porque quando há pioneirismo, garra, raça e amor, o tradicionalismo não se perde nunca e se tornam parte de quem somos. Vira a identidade, viram camisa, vira a Ponte Preta. Nossa camisa, seja ela qual for, quando está em campo é uma homenagem aos que vieram antes, aos que plantaram essa história, aos pioneiros que deram o primeiro passo, que vestiram a camisa antes mesmo de ela existir. Essa é a nossa história, ela é eterna. E essa é a nova camisa dos 125 anos da Macaca, carregando em cada fio todas as almas dos que já a vestiram. Porque em cada jogo, a nossa história entra em campo junto com a gente. Novo Manto Pioneiros. Vista a camisa dos 125 anos da Ponte Preta. Tá então, nova terceira camisa oficial da Ponte Preta em comemoração aos 125 anos da Macaca, que será comemorado, no caso, na próxima segunda-feira, dia 11 de agosto. Batista. 18h27, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte
Fonte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Vasco sobre o CSA pelo placar de 3-1. O Vasco está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Jogo realizado ontem em São Januário com a arbitragem de Rafael Claus. O Vasco, do técnico Fernando Diniz, Léo Jardim, Paulo Henrique, Lucas Freitas, Hugo Moura e Lucas Piton, Jair e Tietê, além de Felipe Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Verrete. O CSA do técnico Márcio Fernandes com Gabriel Félix no gol, Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo, Gustavo Nicola, Camacho e Brian, Guilherme Cachoeira, Marcelinho e Thiago Marques. Esta foi a equipe do CSA. Os gols do jogo. O time do Vasco abriu o placar com Rayan 20 minutos do primeiro tempo, Felipe Coutinho ampliou a 31 e ainda no primeiro tempo o Tietê fez 3-0 para o Vasco. O Brian diminuiu para o CSA no comecinho do segundo tempo. Vitória, portanto, do Vasco, classificado às quartas de final da Copa do Brasil. Ficha técnica em São Januário, 3 para o Vasco, 1 para o CSA. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h31, hoje até 19h30. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes! Ouvinte no ar. Boa tarde, meus amigos da Bandeirantes Campinas. Valdemir Gomes, CH, Carlão Batista, e eu tenho um desafio para vocês. Eu estou mandando 2 fotografias e o que eu vou pedir é o seguinte: eu quero, não é que eu quero, né? Viu? Dá para montar Carlos Batista, CH e Tigrão. Dá para montar uma seleção de Campinas. Por favor, aí, visualizando a foto, uma seleção campineira. Tô colocando vocês aí numa sinuca de bico. Abraço, beijo para vocês, velho. Até mais. Abraço, velho. Olha aí, muito só obrigado. 11, hein?
Só 11, esqueci de mencionar. Opa! Só 11 jogadores. Aqui é o Cláudio DKV que vos fala. Cláudio DKV, muito obrigado. Olha, teria que mandar a escalação, né? Você não mandou as escalações. Então... Tá na foto. Tem que identificar na foto. Então vamos lá, Tigrão. Não, veja bem, se fosse o time de 78 do Guarani, tá na cabeça. Mas não Agora, é. esse não é o time de 78, esse time aqui é de 73. 76 tá na foto ali, Tigrão. 7,5, então. Começou a ser formado em 78, tem o Amaral, então não dá, tem o Zenon sem bigode, eu acho que é o André Catimbo, o ponto esquerdo é o Ziza, tem o Flamarion, o goleiro é o Neneca, mas não dá para identificar todos, o Miranda. Agora o da Ponte, por ser o time de 77, que o do Guarani de 78, Neneca, Mauro, Edson, Gomes, Edson e Miranda. Zé Carlos, Renato e Zenon, Capitão Careca e Bozó. Não é esse time. Já o da Ponte é o time de 77. Carlos, Jair, Oscar Polozzi, Odirley, Vanderlei, Marco Aurélio de cá, Lúcio, Rui Rei, tá ali entre o Marco Aurélio de cá e Tuta. Então o da Ponte tá certo, o do Guarani não dá para identificar todos, dá para identificar 90%. Então ele só poderia mandar um texto agora, só uma mensaginha de texto com a escalação do Guarani. A da Ponte não precisa. E se fosse a foto do Guarani de 78, também não precisaria, mas é 76. O Lucas Pessoa, o nosso mago da imagem, você consegue ampliar essa imagem até o rodapé, tirando a tarja e colocando o rodapé, que é quando aparece ali uma escalação. Vamos ver se é possível, né? Aí. Agora tira a tarja. Olha lá, beleza. Agora sim. Miranda, Neneca, Amaral, Nelson, Deodoro e Flamarion. Então, se for pôr por posições, eu ponho também. Porque aqui ele tá colocando na ordem da foto. Sim. Renato Zenon, lá, não falei que era o André Catimba? Davi e Ziza, lá. Falei do Ziza, falei do Amaral, falei do Miranda, falei do Neneca. Deodoro não estava dando para reconhecer. Falei do Flamarion. Então esse time aqui era o seguinte, Neneca, o lateral direito aqui, eu acho que era o Miranda, que não é o Miranda de 78, né? Mas precisava voltar, né? As letras para eu já falei o nome dos jogadores, mas eu queria colocar na posição de cada um, né? É que o Lucas achou que você já tinha memorizado. Não, peraí, pô. Então, Neneca, Miranda, Amaral, Nelson, ou Neneca, Deodoro, Amaral, Nelson e Miranda. Flamarion, Renato e Zenon. André, Davi, André Catimba e Ziza. Esse é o posicionamento. Eu acho difícil fazer uma seleção aqui sem cometer injustiça, sabe por quê? Esse time do Guarani é muito bom, mas não é o melhor time da história, pelo menos pelo título conquistado, que é o time de 78. E o da Ponte, mesmo sem ter conquistado o título, é o melhor time da história. Então vai dar a maioria da Ponte. Não tem como. Não tem muito como fazer. Mas quem que você tiraria da Ponte e colocaria do Guarani nesse time da Ponte? De 77. Ah, Batista, como é que eu vou tirar o Polozzi, que foi para a Copa de 78 junto com o Amaral? Poderia tirar o Polozzi, mas não me sinto à vontade de colocar no time da Ponte a dupla Oscar e Amaral. Mas tá bom, vamos lá. Não tiro o Carlos, não tiro o Oscar, não tiro o Vanderlei na ordem da foto aqui. Falei do Polozzi, entraria o Amaral. Não tiro o Jair para colocar o Deodoro. E claro que não tiro o Odirley para colocar o Miranda. À frente. Vamos pegar o meio de campo. Vanderlei, Marco Aurélio e de cá. Não tiro o Vanderlei para colocar o Flamarion.
Vou tirar o Marco Aurélio para colocar o Renato. A carreira do Renato foi mais longe, tá bom. Renato. Então, Vanderlei. Agora, vou tirar o Dicá em 77 para colocar o Zenon de 76. Ah, mas é pela carreira. Tá bom, dá para discutir. Coloco 4 jogadores do Guarani aí. 4. Quais? Amaral. Coloco o Ziza. Jogou uma barbaridade. Coloco o Renato. Pé murcho. Ou Renato Morungaba, ele não gosta que eu chame de pé murcho. E Batista, aí o terceiro tem que jogar com 12. Teria que tirar o de cá para pôr o Zenon e eu não vou fazer isso. O Zenon era volante, né? Então você pode montar aí com... Não, mas ele não tá de volante, não. O volante desse time aí é o Flamarion. Mas era Cristiano. Segundo volante. O Zenon era segundo volante. Então Tá, você... mas nessa época não tinha 2 volantes. Tinha um só. O Zenon, realmente, você tem razão. Como ele corria o campo inteiro, ele fazia sem a bola um segundo volante, mas ele era o cara que saía, que arrematava, que fazia gol de bola parada com a bola rolando. Para mim, o Zenon era mais meia do que segundo volante. Por ter a mobilidade que ele tinha, né? Mas eu não me sinto à vontade. Não colocaria o Dicá no time do Guarani, no lugar do Zenon. Veja como são as coisas. E não me sinto também à vontade para colocar o Zenon no lugar do Dicá. Agora, se você pegar o time de 78, você tem que falar de Careca no lugar do Rui Rei. Não é? Você tem que, de repente, colocar o capitão no lugar do Lúcio ou não. Mas não é bem diferente. Não é o caso aqui, né? Ele mandou esse time aí de 76 por alguma razão e mandou o time de 77. É uma comparação desigual. Tá bom, de qualquer maneira, é o nosso agradecimento. Eu montei aqui a seleção. Sim. Tá? Carlos, Jair, Oscar, Amaral e Odirley. Vanderlei, Renato e Dicá. E olha que para tirar o Marco Aurélio aí, foi o maior número 8 da história da Ponte. É que o Renato chegou à seleção brasileira, tem tudo isso. São Paulo, Atlético Mineiro. Mas o Marco Aurélio jogou uma barbaridade. É que a gente tá montando uma seleção. E aí eu montaria com Lúcio, Rui Reis Ziza. 18h42, ouvinte no ar. Ô Batistão, boa tarde, tudo bem? Flávio Gaúcho. Saindo aqui de Itu agora, voltando para Campinas, muita chuva na estrada, é bom ter cuidado aí, porque a pista tá molhada, não tá muito bom não para estar dirigindo. Mas, tchê, eu acho que nossos 2 times aí de Campinas aí, cara, um tá ruim e outro tá pior, então... Não sei, tirar 2, 3, 4 jogadores, colocar 2, 3 ou 4 que estão aí, cara, não vai fazer uma grande diferença, né? Então, torcer para que eles consigam se classificar, mas eu, sinceramente, não creio que vão conseguir para frente, tá bom? Um abraço aí, bom final de semana e um abençoado final de sexta-feira a todos. Amém, muito obrigado. Cuidado aí na estrada 8 Tigrão. E essa estrada é muito perigosa, eu ando muito nela. Vindo ali de Sorocaba e Itu para Campinas. Ela troca de nome várias vezes, mas é a Santos Dumont. Ela não comporta mais, com 2 faixas para ir e 2 para voltar, ela não comporta mais o fluxo pelo tamanho que ficaram as cidades. Campinas, 1.200.000. Sorocaba, quase 800 mil habitantes. Itu, grande. Indaiatuba, uma enormidade. Né? Salto. Essa ligação aí não suporta mais. Quando eu passo aí, é filme de terror, a quantidade de acidentes, e a gente tem que estar muito atento, senão entra em acidente nessa estrada aí. E eu queria aqui essa polêmica, né? Polêmica não, essa proposta aqui de uma brincadeira séria de escalar esses 2 times aí. Quando eu falei do Ziza no lugar do Tuta foi um mito com a camisa da Ponte. Só também tô vendo longevidade de carreira, o Ziza no Atlético Mineiro, em outras equipes gigantes do futebol brasileiro. Mas é muito difícil,
Porque não é o melhor Guarani da história. E é a melhor ponte da história. Então, com muito boa vontade, eu enxerto 3 do Guarani, do Guarani de 76, no time de 77 da ponte. Agora, se fosse o Guarani de 78 contra a ponte de 77, aí sim, esse é o time do Guarani, né? Campeão brasileiro de 78. Com esse daí, a revista Placar fez isso, deu 6-5 pro Guarani. São 18h45. Final de semana é dia de churrasco. E no ponto 10, pizzaria e restaurante, todos os sábados e domingos. Saboreie um churrasco incrível no almoço self-service premium. Deliciosas carnes nobres, grelhadas, cortes suculentos, temperados com carinho e acabamentos diferenciados. Especialidade das carnes, Estância 92. A partir das 11 da manhã até as 15 horas, com o self-service requintado para atender todos os paladares. Ponto 10, pizzaria e restaurante, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. E tem estacionamento para sua tranquilidade. Ponto 10, pizzaria e restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião, na região central de Campinas. Então, fim de semana, churrasco. Gosta de churrasco? Então vai lá no Ponto 10, pizzaria e restaurante. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. É o Laco de Campinas. Batista, eu não acredito que o Guarani vai classificar não, viu, Batista? Por conta do início do campeonato dessa Série C, né? Aquela forma horrível como ele iniciou o campeonato, né, Batista? Aquele time horrível. Então eu não acredito não. A Ponte não, já ao contrário do Guarani, ela iniciou bem, né? Ela tá bem também. E mesmo assim, como é que é o futebol, né, Batista? Ele não tem lógica, né? Então, não sei. Eu acredito que o Guarani não classifique. Ele vai permanecer na Série C. Agora a possibilidade da Ponte é grande. Mas vamos ver, né? Abraço a todos aí, tá? Boa transmissão, eu gosto muito do programa de vocês, viu, Batista? Opa! Forte abraço para vocês aí, Nossa Senhora abençoe vocês aí. Opa, muito obrigado, amém. Sou devoto de Nossa Senhora. Boa noite, manda aí um abraço para Clarice Nicolini Valinhos. Beijos e manda para o Renato também. Legal, Clarice Nicolini e para o Renato, ambos estão em Valinhos ouvindo a Bandeirantes. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde. Orlando aqui de Caraçu. Batista, queria a opinião do CH ou do Tigrão, ou do Gleger também, sobre o meia do CSA, que jogou ontem contra o Vasco. Não seria o Brian? Não seria uma boa para o Guarani? Brian, meia esquerda do CSA que jogou contra o Vasco ontem. Falou, gente. Com Deus. Tá com Deus, amém. Brian tem 27 anos. É um meia canhoto. O CH foi citado, pode responder. Só que eu dei uma conferida agora. E o Brian já fez 8 jogos pela equipe do CSA na Série C. Portanto, não pode mais, este ano, jogar na Série C. E aí, CH? Bom jogador, mas você já resumiu o que eu ia acabar de falar, né? É bom jogador, só que é possível só o ano que vem. Ouvinte no ar. Olá, boa tarde, Batista, boa tarde para toda a equipe Bandeirantes. Quem fala é Cláudio Pardal, de São Paulo. Batista, queria voltar ao assunto. Na quarta-feira, Milton Neves esteve por aí
E eu queria dizer para você que eu não concordo com ele. Eu acho que o seu merchan é simplesmente maravilhoso. Eu, por exemplo, não conhecia o Aroma das Ervas. Fiquei conhecendo exatamente por quê? Pela propaganda que você faz do Aroma das Ervas. Eu que faço minhas gororobas aí de vez em quando, me utilizo muito dos temperos aí do Aroma das Ervas, que são excelentes. Então, eu dou nota 10 para o seu merchan. E você não sabe o que eu utilizo para fazer os meus churrascos. Sabe o que é? Chimichurri! Aê! Chimichurri! Sensacional, hein? É. O Milton Neves é um gozador, né? Quando trabalhamos juntos lá na Jovem Pan, ele fazia isso, né? Aí ele falava pro repórter, olha, gostei da sua participação. Não pro Vanderlei Nogueira, que era o top, nem o Luiz Carlos Santos. Que era Luiz Carlos Santos, depois virou Luiz Carlos Quartarolo. Mas os outros repórteres, ele fazia essa brincadeira. Gostei da sua participação. Isso no dia anterior tinha jornada, né? E fazia isso comigo também e com outros lá. Gostei da sua participação. Nota 0,3. Pô, 0,3. O cara, primeiro ele entusiasmava. Oh, gostei da sua participação. Quem fazia isso também era o Alfredo Orlando. Alfredo Orlando foi um dos grandes narradores esportivos do Brasil. Trabalhou muito tempo em São Paulo. Participou da lendária equipe da Tupi. E aqui em Campinas, na Rádio Central, quando a gente trabalhava lá, ele falava isso, né? Encontrava lá pelos corredores, olha, gostei do seu trabalho. Não ouvi não, mas você foi muito bem, viu? Então... O Alfredo era um barato. Seu Alfredo, que saudade. Que saudade. O dia que eu oficialmente comuniquei a minha saída, quando a gente optou, né, por subir no caminhão da Bandeirantes, eu me lembro como se fosse hoje. Foi uma... Não tem dinheiro que pague isso daí, né? Ele falou, vai com Deus, meu filho. Parabéns pela sua atitude de vir aqui e dizer o que é que está acontecendo. E saiba, as portas aqui, enquanto eu estiver aqui, estarão sempre abertas para você. Eu nunca mais vou me esquecer. E me emociono com isso. Sabe, sair é fácil. Sair e deixar as portas abertas não é tão fácil assim. Não é. E você pode pegar esse depoimento do nosso simpaticíssimo ouvinte lá de São Paulo, Masterchef. Ele é Masterchef. Falou que ele faz gororoba, não. Ele é, usando o Aroma das Ervas, ele é Masterchef. E manda lá pro Sato pai e o Sato filho, que o negócio aí tá renovado até 2040. 18h52, então vou aproveitar, né, o elogio para falar da Aroma das Ervas, que tem aquele aroma, quando você usa, como disse o nosso ouvinte, os produtos da Aroma das Ervas, aquele aroma invade a casa inteira e a comida que você está fazendo dá água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região.
Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Intervalo. Voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Autoestima não nasce pronta, ela se constrói. E quando o assunto é sua intimidade, o cuidado faz toda a diferença. A Prime Man oferece harmonização íntima masculina com tecnologia, segurança e discrição. Cuidar da aparência íntima é cuidar da sua confiança. Agende agora, 19 997 87 7603. Eu disse 19 997 87 7603. Prime Man, sua melhor versão começa pelo cuidado com você. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h57 hoje até 19h30. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Delicioso tempero original da Seara. Já experimentou? As salsichas Seara são sinônimos de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem também a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. E aí, meu amigo, é só preparar do seu jeito. Você, minha amiga, pode fazer aí assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo aqui da região de Campinas. Tem lojas no Residencial Bela Aliança,
Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris, em Campinas. Tem também, aliás, lá quem nos acompanha neste momento pelo YouTube, tá vendo aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, a belíssima loja que tive o prazer de ser o mestre de cerimônias na inauguração. E você chega lá pelo BRT do terminal do Campo Grande. E se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também lojas nos Amarais, em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e na Mega Loja lá em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. Ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Eloir Pianca. Mais uma dúvida jurídica aí a respeito da questão da Ponte Preta. Esses jogadores que rescindiram o contrato amigavelmente, como foi anunciado, significa que tudo bem, a Ponte deve para eles salários atrasados, direito de imagem, aquela coisa toda. Mas daqui para frente, até onde terminaria o contrato, eles não têm mais direito de reivindicar, porque pode daqui 1, 2, 3 anos eles entrarem na justiça de novo e falar, não, mas eu tinha o contrato até 2026, mas eu tive que encerrar em 2025 porque eu não estava recebendo e eu precisava trabalhar. Isso pode acontecer? Um abraço. Abraço, muito obrigado pela CLT. Um funcionário tem até 2 anos para entrar na justiça. Agora, o jogador de futebol, ele tem uma lei específica que norteia as ações do trabalhador no futebol. Só que tem uma parte que é CLT. E a outra parte, de acordo com o que é permitido pela Lei Pelé, 40% dos vencimentos podem ser através de nota fiscal. E tem até um nome para isso. Chama de direito de imagem. Direito de imagem, ele faz a quitação com uma nota fiscal. E aí vai por uma outra lei, né, que não a CLT. Pela CLT, tem 2 anos para entrar na justiça. Eu até recorri aqui à inteligência artificial e fiz a pergunta: quantos anos um jogador pode entrar na justiça? Depende do tipo de ação e da relação jurídica que o jogador tem. No futebol brasileiro, as situações mais comuns envolvem questões trabalhistas ou cíveis, e cada uma tem prazo diferente. Ações trabalhistas, por exemplo, salários atrasados, verbas rescisórias, FGTS não pago, prazo 2 anos após o fim do contrato para entrar na Justiça do Trabalho. Dentro do processo, o jogador pode cobrar até 5 anos para trás no período trabalhado. Ações cíveis, como quebra de contrato de imagem, direitos de marketing, indenizações. O prazo varia conforme o caso, mas em geral é de 3 a 10 anos de prescrição, dependendo do Código Civil. Casos na FIFA ou tribunais esportivos. Normalmente o prazo é bem menor, variando de 6 meses a 2 anos após o fato, conforme o regulamento. Então, o que deu para entender da lei é que cada caso é um caso. Só que, mais ou menos, né, tem esse período
que cada lei permite que o jogador entre na justiça. Não sei se ajudou o Eloir Pianca, mas é o que nós temos aqui, né? O ideal seria procurar um especialista no direito esportivo. Tem até o doutor Henrique Chiminazzo, que é especialista nisso. Podemos até consultá-lo, se for o caso, até pautar uma entrevista com ele. Mas, no geral, é mais ou menos isso que prevê a lei. Ou as leis, né? Já que cada caso é um caso. 19h04, vamos aos temas do dia, que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Diz aqui, mandando um abraço aqui para o Luiz Fernando Tessari. Grande Tessari é o Juba. Grande Juba. Tá dizendo aqui, Batista, cadê os clientes falando da Prime? Acompanhando o programa, um abraço para a equipe. Ele é proprietário da clínica Prime Men. Então, como teve um ouvinte falando do aroma das ervas, ele também está querendo ouvintes falando da Prime Men. No momento não temos nenhum, viu, meu caro Juba? Mas assim que chegar, colocaremos no ar, tá bom? Abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Gleger tá propondo uma permuta lá para ver se dá uma ajeitada na coisa. Batista. Vamos mandar o Gleger lá para fazer então o trabalho. Ele vai para lá. Ô Batista. Oi. Falamos aqui do Alfredo Orlando, né? Alfredo Orlando Reis. Ele nos deixou, né? Lamentavelmente, muito recentemente, aos 92 anos, no dia 18 de abril, agora, desse ano de 2025. E, portanto, há pouco menos aí de 4 meses, né? Maio, junho, julho, agosto, vai fazer 4 meses, muito recente. E eu, para completar a homenagem rapidamente, quero dizer que o professor Alfredo Orlando, que foi um excepcional narrador, administrador, gerente geral na época da Rádio Central, que ele era engenheiro eletrônico. E ele foi meu professor no Senac, mas ele não foi lá ensinar ninguém a narrar futebol, nem comentar futebol, nem fazer noticiário, nem como é que se porta diante do microfone. A cadeira que ele lecionou no curso da primeira turma do Brasil de radialistas locutores foi no Senac de Campinas, em 1985. Ele foi lá para falar da parte técnica do rádio. Como é que se comporta uma onda invisível ao olho nu, uma onda de AM, uma onda de FM, como que o transmissor emite o sinal para a antena, como que a onda percorre, por que que o AM chia e tem mais interferência do que o FM, o que é onda curta, o que é onda tropical. Eu aprendi tudo isso na parte técnica do rádio com o doutor Alfredo Orlando Reis. Então foi lá para dar aula. Com tudo que ele conhecia de microfone, ele não falou da prática do microfone, de locução, de narração, de noticiário, de nada disso. Ele, como engenheiro, falou da parte técnica e me marcou muito e contribuiu muito na minha carreira e na minha formação até geral a respeito do rádio. Só para complementar aqui essa homenagem não programada, porque você citou o Alfredo Orlando e é muito engraçado o que ele dizia. Puxa, você comentou muito ontem. Eu adorei, apesar de não ter ouvido. 3 assuntos, comentarista escolhe um deles. Pauta 1. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, aproveitou a apresentação do lateral direito Kelvin nesta sexta-feira na Academia de Futebol do Palmeiras para pedir paciência ao torcedor após a eliminação da equipe na Copa do Brasil. E também falou sobre a renovação do técnico
Abel Ferreira, abre aspas, tenho todo o interesse de que o nosso treinador fique conosco até o fim de 2027. Meu desejo é o que eu quero é para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Alguns têm direito de criticar. Eu tenho direito de decidir. Fecha aspas. Comentou a Leila Pereira. Pauta 2. São Paulo anuncia retorno de Lucas contra o Vitória. Jogo marcado para o próximo sábado, amanhã, no Morumbis. O clube e o presidente Júlio Casares fizeram postagens nas redes sociais confirmando que o meia atacante volta a ser opção. Lucas Moura se lesionou no dia 10 de março ao se chocar com o gramado do Allianz Parque durante a semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. No dia 18 de julho, camisa 7 passou por uma intervenção cirúrgica no joelho direito com o objetivo de aliviar os sintomas e otimização do retorno esportivo. E amanhã estará, portanto, à disposição para entrar em campo. Pauta 3. Endrick é o novo camisa 9 do Real Madrid. O número ficou vago, disponível, após Mbappé assumir a camisa 10. Em sua primeira temporada de Real Madrid, Endrick fez 7 gols em 37 partidas e foi artilheiro da Copa do Rei. Ô CH, qual o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Apesar de desaprovar o comportamento à beira do gramado do Abel Ferreira e as suas entrevistas coletivas, eu não posso brigar contra números. E o trabalho do Abel Ferreira é vencedor. Se eu fosse o presidente, eu conversava um pouco para ver se melhora. Eu acho que não melhora, não é? Mas permaneceria com o treinador. Ele é realmente um cara muito competente, é só ver os títulos e os jogadores que o Palmeiras revelou. E quanto que o Palmeiras fez de dinheiro em cima dessas vendas. Portanto, nesse aspecto, eu sei que é muito doído para a torcida do Palmeiras ser eliminado pelo Corinthians, mas nesse momento tem que ter maturidade e racionalidade. E para mim isso tudo aponta para a permanência do técnico Abel Ferreira. Breno Beretta, e você, qual o tema que você escolheu para hoje em BB? Eu quero falar sobre esse tema do Palmeiras também, Batista, até porque a gente vê que muitos clubes do Brasil são reféns de torcidas organizadas, dão privilégios para as torcidas organizadas, até mesmo para quando tem uma situação ruim no clube, e falando de futebol, para essas torcidas organizadas não pressionarem a diretoria. No Palmeiras é totalmente diferente. A presidente Leila Pereira não tem nenhuma relação com a torcida organizada. E quem puxa esse tipo de situação é realmente a torcida organizada, que inflama no estádio e acaba, é claro, contagiando outros torcedores. Mas eu acredito que a maioria da torcida do Palmeiras, excluindo a torcida organizada, não concorda com vaias para o técnico Abel Ferreira e para a presidente Leila Pereira. Aliás, se a gente for pegar qualquer torcida do futebol brasileiro, quem não gostaria de ter a Leila Pereira com o dinheiro dela como presidente e quem não gostaria de ter o Abel Ferreira como treinador? É uma situação absurda, até porque o Palmeiras quer renovar com o Abel Ferreira até o final de 2027 e ele tem que ter cabeça boa também para renovar o contrato e esquecer esse tipo de situação, porque ele sabe, né? São algumas pessoas que estão vaiando ele no estádio e a gente sabe o motivo. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para hoje, hein, Tigrão? Vou no mesmo assunto, que ele é muito importante, e eu quero dizer o seguinte, o Abel Ferreira tem 10 títulos em 5 anos, é muita coisa.
Mas tem títulos menos expressivos, torneio aqui e ali, essa Copa que joga o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana, título de um time só, mas é muito título, ele está na história do Palmeiras. Agora, só para fazer o contraponto e respeitando a opinião de todos, eu não vi só torcida organizada apupando contra a Leila e contra o Abel, não. Não vi, não. E nesse jogo de antes de ontem, né? Eu vou falar um negócio para você. Algumas alterações que ele fez foram lamentáveis. Eu, como corintiano, eu estava morrendo de medo no primeiro tempo, mesmo o Palmeiras com um homem a menos, desde os 12 do primeiro tempo, expulsão justa, do Vitor Roque. O cara estava infernizando, mas estava arrebentando sozinho com a defesa do Corinthians. Para mim, na melhor apresentação dele desde quando veio pro Palmeiras. E eu tô me confessando aqui que eu nunca escondi isso de ninguém, pô. Tô vendo o jogo, torcendo pro Corinthians e sabendo que o Palmeiras é melhor. E na casa do Palmeiras. E o Vitor Roque infernizando. O Abel vai pro intervalo e volta pro segundo tempo e tira o Vitor Roque. O Palmeiras não foi mais. Então ele pisou na bola. Ele fez uma alteração absurda. A alteração dele foi espetacular pro Corinthians, que estava ganhando de 1-0 e fez o segundo. E eu não vi apenas torcidas organizadas protestando contra o Abel e contra a presidente Leila Pereira. Tinha muita gente no estado, não era a maioria, teve gente que ficou contra, mas tinha torcedor anônimo ou comum que não, torcedor desorganizado, já que a outra é organizado, o torcedor desorganizado, e isso é um contrassenso, né? Porque a verdadeira torcida organizada é o torcedor que não faz parte de nenhuma torcida. Ele vai lá e vê o jogo com a família dele, né? E não cobra nada em troca. Muito pelo contrário, ele paga e não cobra nada. Mas eu vi muito torcedor que não é participante de torcida organizada apupando também. E fecho para dizer o seguinte: ela quer o Abel, quer renovar até 2027, eu acho que é o final do mandato dela. Agora, apesar dos 10 títulos, no ano passado, o Abel perdeu a Libertadores, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e ganhou o Paulista e Deus sabe como. Esse ano, já perdeu o Paulista pro Corinthians. Já perdeu, foi eliminado na Copa do Brasil pelo Corinthians. Se ele não ganhar ou o Brasileiro ou a Libertadores, ou até os dois, tem chance, tá muito bem na Libertadores, mas agora zerou tudo, agora é mata-mata, vai pegar aí o adversário para golear agora no primeiro mata-mata, nas oitavas, mas depois vem bucha grossa. Eu não sei se a Leila sustenta, ela manda, ela é a presidente, mas o Palmeiras não é dela. Eu vou renovar e tá resolvido. Deixa o Palmeiras, o Abel não ganhar pelo menos um desses 2 campeonatos com o elenco mais caro do Brasil e vendendo jogador por 300, 400 milhões de reais e não repondo à altura, gastando muito e repondo mal, aí eu quero saber se ela sustenta em pé aquilo que ela está falando sentada, que vai renovar até 2027. Eu quero ver a performance do Palmeiras daqui para frente, com todo respeito à campanha de 5 anos do Abel, que é invejável. Mas o ano passado e esse ano, engripou. E é fácil ser competente com o elenco mais caro do Brasil. Eu quero ver agora, sendo eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil e perdendo o Paulista para o Corinthians, que vive a maior crise da sua história, como é que ele se sustenta no cargo se não ganhar um dos 2 grandes campeonatos onde ele ainda está, que é o Brasileiro e a Libertadores. Depois a gente conversa.
Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Quer saber o que é tabu? É ignorar sua saúde íntima. A Prime Man cuida de você com tratamentos de harmonização íntima masculina, aumento, engrossamento e estética íntima com responsabilidade e técnica. O resultado? Mais autoestima, mais prazer, mais respeito por si mesmo. Agende agora no WhatsApp 19 99787 7603. Eu repito, 19 99787 7603. Prime Man, o novo homem se cuida. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partir da analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h22, vamos ao sorteio. Você que participou lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas ou pelo site da Rádio Bandeirantes, www.radiobandeirantes.campinas. Vai concorrer agora a 4 ingressos para o Hopi Hari, mais um rádio portátil da Mundial. Já Arthur Xavier Brenne. Arthur Xavier Brenne, 19, o código de área, número dele 99576 e os 4 números finais que não vou divulgar. Você tem, portanto, até o dia 12, tá bom, Arthur? Dia 12 agora, dia 12 de agosto, para retirar os presentes aqui no Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, na saída para Valinhos, aqui no alto do Jardim São Gabriel. Na recepção, você diz que veio retirar os presentes que ganhou do esporte aqui da Rádio Bandeirantes. Tem que trazer um documento que contém o seu CPF para provar que você realmente é o ganhador, tá bom? Muito obrigado para todos que participaram, só um ganhador e o Arthur levou os presentes de hoje. E agora na lata. Responde na lata.
Vamos lá, atenção, respondendo na lata de hoje. O técnico Leonardo Jardim afirmou que não pretende permanecer por muitos anos no futebol brasileiro. Em coletiva, após a vitória do Cruzeiro na Copa do Brasil, tirou o CRB. Cássio defendeu pênalti. Ele fala sobre longas viagens no país. Abre aspas. Uma das coisas que existe aqui no Brasil são as grandes distâncias. Leva acumulado de fadiga. Não só de fadiga física, mas psicológica. Quando vim ao Brasil, sabia disso. Por isso, não quero treinar muitos anos aqui no Brasil para não ter esse desgaste. Fecha aspas, disse o treinador. E aí, Breno, qual a sua opinião a respeito dessa fala, hein? Se ele já sabia dessas grandes distâncias, né? O Brasil é um país de dimensões continentais. Ele fez certo em vir treinar o Cruzeiro mesmo assim aqui no Brasil? Eu acho que ele está usando o Cruzeiro como um trampolim, né? Para tentar algum grande clube europeu fora do país. É inegável que ele está fazendo um grande trabalho. Ele barrou Dudu, ele barrou Gabigol logo de início. Está fazendo um bom trabalho no Cruzeiro e tem peças para isso. Mas quanto a essa situação de falar das viagens, isso daí é loucura, né? Ele quer mudar o mapa do Brasil. Tem tantos problemas o futebol brasileiro, problemas financeiros, problemas de estádios, gramados, esse tipo de situação, e ele falar das distâncias e que não quer ficar no Brasil por causa disso, isso daí é ele querer mudar o mundo, né? Isso não cabe. E você, CH, a sua reflexão sobre o tema? A gente precisa pensar muito no futebol brasileiro, né? Fair play financeiro, arbitragem, gramados, liga. A gente está muito atrasado, né? As coisas estão acontecendo no mundo inteiro para melhor nos principais campeonatos e só a gente patinando aqui. Tem muito jogo, gente. Muito jogo. Ele tem uma parte de razão. Acho que ele jogou para a galera, aquela coisa toda, né? Valorizou muito o Pedrinho, que comprou da família dele uma produção gigantesca de azeite. Esse foi para colocar nos supermercados do presidente, dono da SAF do Cruzeiro. Esse foi um dos motivos que ele aceitou o convite para vir no campeonato ou para dirigir um time no futebol brasileiro. Mas ele tem alguma razão, sim. É exatamente o meu conceito. Com esse número de jogos, os jogadores estão machucando e tecnicamente a gente está perdendo muito, Batista. E você, Tigrão, o que você achou aí da fala do técnico do Cruzeiro? Jogou pra galera. Que isso, pô. Viagem. Pô, ganhando o que ele ganha. Hotel 5 estrelas. Ele jogou pra galera e mandou um recadinho pro Pedrinho do Mercadinho. Pedrinho, já que você comprou a produção de azeite, mete um jatinho aí que pelo menos eu não fico com o nego me enchendo o saco nos aeroportos. Chega da pista, já vai pro estádio. Mandou um recado pro presidente. Você quer que eu continue? Que me atrapalha aqui é voo de carreira. Pega o jatinho particular aí que eu renovo por mais 2 anos. Jogou pra galera. Papo desnecessário. Prosopopeia flácida para ninar bovinos. Eu sigo com você, Tigrão, na sua opinião, para qual time a Copa do Brasil vai fazer mais falta, visando a sequência da temporada? Palmeiras, Inter, São Paulo ou Flamengo? São Paulo. E você, CH? São Paulo. E você, Breno? Se for a parte financeira, eu acho que o Internacional. E o São Paulo também, mas o Internacional mais. Eu sigo com você, Breno. Mirassol lançou um uniforme comemorativo para a primeira partida do clube no estádio do Maracanã, inspirado na seleção brasileira de 1970,
que conquistou o tricampeonato no México. O kit será utilizado neste sábado no duelo contra o Flamengo. E aí, você aprovou? Aprovo, Batista. A camisa é linda. Não sei se tem a foto pra gente mostrar pra quem tá acompanhando no YouTube, mas a camisa é muito bonita, é linda. Aprovada, viu? Olha aí, que camisa linda quem tá nos acompanhando no YouTube. A camisa do Mirassol já é linda, essa ficou mais bonita ainda. E você, CH, aprovou aí a camisa do Mirassol comemorativa? Boa ideia e ficou muito bonita, concordo. Ficou legal e eu acho que foi uma sacada muito interessante nessa primeira partida do Mirassol do Maracanã. Gostei. E você, Tigrão, a sua opinião sobre a camisa do Mirassol? Achei linda. Espetacular. Bela homenagem. Tudo certo. Vai jogar a primeira no Maracanã. Legal. Grande ideia do marketing do Mirassol. Como gostei dessa camisa comemorativa aí de 125 anos da Ponte, que não deu pra gente comentar, né? Aqui é só o Mirassol. Mas é aquela camisa que parece que o cara tá jogando de gravata, né? Olha lá aí, ó. Parece que tá de gravata. Também ficou legal. Achei boa ideia. Uma homenagem ao time da Ponte de 1912. Mas a pauta aqui é Mirassol. Camisa linda. Valeu, CH. Um abraço para você e até amanhã, CH. Boa noite, até amanhã. Valeu, Breno. Um abraço e um abraço para você. Até amanhã, Breno. Valeu, Batista. Um abraço a todos. Até amanhã. Valeu, Pedro Piscinato. Um abraço. Até amanhã. Valeu, Batistão. Até amanhã. Grande abraço. Valeu, Tigrão. Um abraço e até amanhã, Tigrão. Até amanhã, se Deus quiser, Batista. Um abraço a todos. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que participaram, mesmo aqueles que mandaram mensagem, mas elas não foram para o ar. Mas eu agradeço de coração. Valeu, gente. A sequência vem aí, Esporte Debate Nacional. Tchau. Agora,